que tudo em nossa vida, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome. Declaramos, Pai, aberta essa reunião e que o Senhor continue, Deus, fazendo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Posso começar, Meninas, Graça? se vocês puderem virar o celular de vocês na horizontal. Posso? Amém. Glória a Deus. Pode ler, Glaucia. Amém. Diz assim: o chamado de Isaías. Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros: oh, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa está removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem ouvirei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sejam habitantes e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que um décimo fique no país, esses também sejam destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Aleluia. Amém. Fala para nós um pouquinho sobre o que o Senhor ministrou no teu coração, que se entendeu. Eu só vejo coisa boa em tudo que eu leio aqui, né, amada? Tudo que eu vejo, eu continuo dizendo, né, que o Senhor, ele veio por nós, né? Desde o princípio ele veio por nós. Ele planejou tudo, né?
e planejou tudo para que nós tivéssemos paz. E ele queria toda uma harmonia perfeita entre Deus e o homem. Em todo momento eu vejo isso na Bíblia, em tudo que eu leio eu vejo isso. É muito forte a mão de Deus sobre a perfeição do que ele queria, do que realmente ele sempre quis, né? E ele estava sempre, sempre pensando em nós em todos os momentos. O homem estava em paz com a natureza e com todos os animais e com tudo, né? A terra era totalmente desprovida de toda violência, mas até o pecado entrar, né? Que nós já sabemos. Eu sei que parece redundante, mas é sempre bom lembrar disso todos os dias da vida da gente. Que o pecado entrou por um homem e trouxe toda a violência, tudo sobre a terra. E o Senhor então tratou de tirar tudo isso da terra. E ele trouxe então, e assim Deus mandou o seu único filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Então a paz veio através de um só também, que foi ao inferno, ficou lá 3 dias, sofreu por nós coisas que nós nem podemos imaginar. Passou o que passou por nós. Mas no terceiro dia ele pegou a chave da vitória, olhou para o inferno todo e disse: Eu amo esse povo e eu vou levar essa chave de volta e eles vão ser salvos, curados, sarados. Aleluia! Eu só consigo ver graça e bondade da parte de Deus em tudo que eu leio. Eu já falei isso, repito isso, porque isso foi o amor de Deus sobre nossas vidas. E ele planejou tudo, restaurar a paz no mundo, apesar de tudo isso que a gente leu, que ele foi deixando para trás aí, toda a cidade, todo o povo, tirando, deixando, esquecendo, mandando esquecer de todo esse povo para tirar toda a mazela do mundo. Ele foi aos poucos, né? Tem gente que fala que Deus é ruim porque que ele fazia isso no Velho Testamento. Não. Deus sempre foi bom, Deus nunca fez coisas ruins. Ele só fez coisas boas e tudo ele fez para que nós pudéssemos ser cada vez mais restaurados, trazidos para perto dele, para que a inveja fosse embora, o ódio fosse embora, a violência fosse embora. Jesus veio à terra para destruir as obras do diabo. Isso precisa ficar bem claro para nós. E em Isaías ele fala disso o tempo todo. O tempo todo, a comunhão do homem com Deus e Deus tirando e fazendo todo o movimento para tirar toda a guerra, tudo do mundo. Porque ele é o príncipe da paz, né? Cristo foi um pacificador. Ele foi o pacificador, ele é o príncipe da paz, e nós vamos ver isso mais para frente. A gente vê isso em Lucas 2,14, né? Que ele foi um pacificador, ele foi uma fonte de paz, ele foi e ele é uma fonte de paz para todo ser humano. E quando ele nasceu, os anjos proclamaram, nas alturas, todos proclamaram. E até hoje, todos. Eu fico imaginando, sabe, irmãs? Quando eu vejo essa parte, ela fala muito comigo. Quando eu fico imaginando um monte de anjos, um monte. E toda vez que se fala de Deus Pai, de Deus Filho, eu vejo que antes deles irem face a face, ou antes deles irem no local, eu queria que vocês fechassem seus olhos agora e imaginassem essa cena comigo. Os todos.
os anjos no mesmo local, inclinando sua cabeça e seus olhos, com suas asas levantadas, e todos clamando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra inteira, está cheia da sua glória. Imagina isso, irmãs. Se nesse tempo já era assim, imagina hoje que nós estamos no tempo da graça, que nós podemos fechar os nossos olhos como nós fizemos agora e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra se enche da sua glória, só porque nós dizemos: Santo, 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 e toda a terra enche da sua glória, só porque nós dizemos: Santo, 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 todos são curados. Só porque nós dizemos santo, 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 todos andamos em verdade, somos santos. Só porque nós dizemos santo, santo, santo para o Senhor do Exército, ele enche a terra da sua glória. E quando ele enche a terra da sua glória, ratastu namashuri de brocandaramas. No das tustere namashuri de candarayamassou. Oh, Deus, nós sentimos que vem a reconciliação, a restauração. Pai, para os filhos que estão perdidos, para as mães que oram por filhos desviados, oh, por cura das pessoas que estão nos hospitais. Oh, Deus, por toda doença que existe no corpo de alguém que nós conhecemos e amamos. Oh, Pai, por filhos perdidos, por maridos desviados, por esposas que ainda não têm todo o entendimento que o Senhor gostaria que tivesse, por aqueles que ainda não foram alcançados, só porque nós dizemos santo, santo, santo. Tudo isso se desfaz porque o Senhor domina toda a terra, porque o Senhor enche toda a terra com a sua glória. E nós, irmãs, temos que acreditar que Jesus quebrou esse muro que trazia essa inimizade entre Deus e o homem. Foi Jesus que restaurou isso. Foi Jesus que trouxe isso para nós. Tudo que nos separava da comunhão com o Pai, Jesus trouxe para nós. Cristo não apenas reconciliou, mas restaurou a paz, a nossa paz com Deus. E hoje nós sabemos que se isso tornou possível entre os homens. Hoje nós sabemos que o sangue de Jesus ele foi derramado na cruz e ele destruiu a inimizade entre os homens e ele. Nós fomos restaurados à paz, nós fomos unidos nele para sermos um com ele, para continuar fazendo tudo aquilo que é necessário por ele, para ele, com ele. Então, que nós possamos estar sempre nessa unidade com os irmãos, que nós possamos estar sempre vivos, cheios do Evangelho, que nós possamos nos amar cada dia mais, nos respeitar cada dia mais, porque sermos diferentes não está errado. O que está errado é não respeitar as diferenças. Sermos diferentes não é errado. O que é errado é falar mal
umas das outras, sobre aquilo que a gente vê na outra, que a gente não concorda ou não aceita. O que está errado não é sermos diferentes, umas com mais dinheiro, outras sem, mas é saber que o irmão passa necessidade e nós não estendemos a mão. Sermos diferentes não é o problema. O problema é saber que o irmão está passando uma tribulação de saúde, ou um ente querido está passando uma tribulação de saúde, e você, que tem tempo, pode tirar um pouco do seu tempo. Você, quando eu falo você, eu estou falando de mim, tá, irmãs? E você tem um tempo, tem o seu tempo, você tem a cura no seu corpo que Deus já te trouxe de alguma coisa. Você sabe que Deus tem poder, tem graça, porque Ele é santo, santo, santo. Você sabe que Ele já te curou e você não ora pelo problema da sua irmã. Você não ora nem um momento do dia por algum pedido de oração que tem no grupo. Sermos diferentes não é o problema. O problema é você ter sido restaurada no seu casamento e você saber que alguém desse grupo precisa de restauração no casamento e você nunca parou para falar com essa pessoa, você nunca parou para amparar essa pessoa na dor dela e nunca orou com ela. O problema não é ser diferente, o problema é não cuidarmos umas das outras. O problema é a gente ser indiferente na saúde do outro, no financeiro do outro, no amor para com o outro. Isso que nós não podemos, ser indiferentes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. E nenhuma de nós aqui, eu tenho certeza absoluta, jamais daria o seu filho, nem mesmo para os parentes da gente. Mas Ele deu por nós. Ele deu por nós, porque Ele nos amou e Ele é um exemplo puro disso. Então, que nós possamos viver esse amor verdadeiro, puro e real. E eu creio que Deus é poder, graça, que pode restaurar, restituir, curar, transformar mente e corações, até mesmo aquelas mentes que estão pensando exatamente agora, amasto namasso, desta massura massuride. E kayatatos tene massuride, kayataya namasto, natayoto yoto astastine massuride. Até as mentes que estão pensando agora. Quanta bobagem elas falam. Elas falam isso porque elas têm tudo. Elas falam isso porque elas vivem tudo de forma boa, perfeita e agradável. Quanta bobagem elas falam. Até você que pensa dessa forma, Deus tem uma fatia enorme para você separada hoje. Você que pensa que nós fazemos tudo isso para nos engrandecer, para nos mostrar. Não, não é sobre isso. Aquieta o seu coração, muda o seu foco, busca intimidade com Jesus e vem para perto de nós, porque nós queremos chamar ainda mais. Sim. E muitas vezes é você mesma que está se separando do grupo. E eu vou te dizer, não faça isso. Se você quer sair desse grupo, quer separar desse grupo, não faça isso. Porque você vai ser presa fácil aí fora no mundo. Fique aqui. Fique firme aqui conosco.
Sofra a sua dor Beijo. conosco. Já Sandra Nós vem passar vamos te roupa. ajudar. Nós vamos andar com você mais uma milha. Porque nós somos o povo que quer, vive e vamos viver o evangelho puro, eficaz, sobrenatural sobre nossas vidas e a vida de todos nós. Eu declaro sobre a vida de cada uma de vocês a vitória no dia de hoje. Eu declaro sobre cada uma de vocês sobre cada dor que você tem no corpo, na sua perna esquerda, sobre cada dor que você tem na sua mão direita, sobre cada dor que você tem na sua C5, C4, C5, L6, da sua coluna vertebral, eu declaro você curada, sarada, em nome de Jesus. Eu declaro o favor e a graça do Deus Pai chegando sobre a sua casa, sobre aqueles que ainda não entendem o Evangelho, sobre aqueles que ainda não vivem o Evangelho puro e eficaz como você está vivendo. Eu declaro seus esposos transformados, seus filhos rendidos ao Senhor, os meus filhos rendidos ao Senhor, o meu esposo que está chegando, como está chegando o esposo de muitas desse grupo, rendidos ao Senhor, vivendo a graça, a paz e dizendo todos os dias, como diz em Isaías 6:3, nós iremos sempre com nossa família, com todos da nossa família, em saúde plena, proclamar uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aleluias. Ah, e ao som de muitas vozes, irmãs, que somos nós aqui, ao som das nossas vozes, as portas tremerão, os templos ficarão cheios de fumaça, que aonde a gente for, é no trabalho, é na família, onde nós formos, os templos ficarão cheios de fumaça. Mas a glória do Senhor estará ali. A glória do Senhor estará ali. Em nome de Jesus. Uh, essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Em nome de Jesus. Eu amo todas vocês em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Juni, fala um pouquinho para nós, por favor. Bom dia, minhas irmãs. Graça e paz. Isaías é muito forte, né, gente? Eu estava começando a dar uma olhadinha. Hoje foi lido até que versículo, Graça? Leu o 6. 6 todo? Todo ele? Sim, sim. Ah, então tá. Que ele é pequeno, o capítulo, mas ele é profundo, né? E eu quero dizer, irmãs, em amor, que se a gente fosse racionalmente pensar, eu estou falando para um grupo muito seleto e um grupo muito diversificado, que tem inclusive mulheres que não são convertidas. A gente, por nós mesmas, nem abriríamos a boca, mas a gente sempre é impelido pelo Espírito Santo a falar. E a gente crê que é Ele que está falando através de nós, porque nós somos apenas instrumentos. Porque, por exemplo, essa visão aqui de Isaías e a comissão a ele destinada por Deus. Observe, irmãs, que Uzias, o rei daquela época, que aqui começa o capítulo dizendo da morte do rei Uzias, né? Que provavelmente devia ser muito amigo de Isaías, que ele participou do cortejo. E foi naquele momento em que ele teve uma visão do trono de Deus, onde ele vê o Senhor, Jesus Cristo. Isto prova já que Jesus não passou a existir quando ele foi gestacionado na barriga de Maria.
E daí nós começarmos a entender Trindade. Ele sempre esteve presente com o Pai, é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque essa morte de Uzias provavelmente deve ter acontecido há quase 800 anos antes de Cristo, lá 750, 760 antes de Cristo. Mas ele vê no trono o próprio Cristo. Então, a onipresença, onisciência e onipotência do nosso Pai, que sendo Jesus o próprio Pai. Mas não vamos romper para essa interpretação, não. Vamos focar aqui no que diz o capítulo 6. Eu entendo, irmãs, que primeiro nós temos que ter uma sensibilidade de entendermos que somos pecadores, todos, mas não nos atemos ao pecado cometido, e sim entendemos que somos seres pecadores. Quando nós não nos prendemos no pecado, mas no entendimento de sermos um ser pecador, não tem como você ter uma visão do trono, ter uma intimidade com Deus e não entender a grandeza desse Deus. E o quanto nós nos tornamos pequeninos. E Isaías aqui, ó, mostra isso. Porque ele reconhece, vamos ler? Quando ele ouve as vozes lá, santo, 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 isso é a glorificação à Trindade. Glorificando, adorando o nosso Deus, Jesus amado. E aí ele fala, então eu disse, ai de mim, que estou desfeito. Desfeito é praticamente morto, considera-se morto, sem vida. E isso é espiritualmente. Às vezes você está tão abatido, tão triste, tão desesperado, tão sem esperança, você se sente totalmente desfalecido. Porque sou um homem de lábios impuros e hábito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o rei. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O povo de Israel, eles não aceitaram o rei, eles não aceitaram Jesus, não aceitaram o Messias. E chega uma época que o pecado vai dominando aquela nação. E até hoje não aceitaram. Mas nós sempre trabalhamos o Velho Testamento e a nação judaica trazendo para os nossos dias. São muitos que estão dentro da igreja que às vezes até falam como esse povo pregava o nome de Jesus, o nome de Deus, né? Na época, o nome de Deus. Mas não aceitavam aquele que ele estava enviando, como não aceitaram até o final. E aí nós vamos ver ao longo da leitura que o reconhecimento de Isaías, ele foi muito forte, ele foi muito sincero, muito autêntico. Quer dizer, quando fala na Bíblia, ai, como fala muito em Apocalipse, os três ai, é que vai aumentando, é gradativo a dificuldade, é gradativo a batalha. Então, quando ele fala, ai para si mesmo, ai de mim, eu preciso estar diante do altar de Deus em minhas orações, em meus estudos, e entender a minha insignificância. E entender quanto pequeno eu sou, como pecador eu sou, como igual a todo mundo eu sou, que eu não sou melhor do que ninguém, que eu preciso ser purificada. E nós vamos ver ao caminhar da leitura que Isaías, em algum momento, ele se prontifica, porque a voz pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando fala nós aqui, já está vendo a Trindade. O trono está querendo alguém que vá levar o evangelho. Deus precisa da igreja para levar o evangelho àqueles que ainda não foram convertidos. Mas ele só se prontificou depois que o fogo ardente daquele trono, porque, irmãs, salvação tem dois requisitos. É diante do trono.
é com a ira de Deus e o sangue do Cordeiro. Se nós não entendemos que Deus se irou naquela morte de Jesus Cristo, do seu Filho amado, entregue pelos meus pecados, pelos seus pecados, ele se irou, não é contra mim, contra você, ele se irou contra o pecado. Porque Jesus se fez pecador por mim e por você. E muitos ainda não aceitaram, muitos ainda não estão aceitando. E até a volta de Jesus Cristo, muitos não aceitarão. Mas quando eu entendo isso, essa importância, porque é a cruz que salva, é a cruz que salva, é o sangue do Cordeiro. E no sangue do Cordeiro, quando ele foi ali aspergido, gente, teve a ira do Senhor. E nós temos que entender que nós temos que odiar o pecado. Tem muito crente dizendo que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Quem que carrega o pecado? É o pecador. E quando você se converte, você tem que ser nova criatura. O pecado não pode habitar em você mais. Agora, se você quer, nessa nuance, nesse entendimento de que realmente o meu corpo não foi glorificado, e em linhas gerais, realmente eu sou fruto do pecado, tudo bem. Mas eu sou uma pecadora que busco a santificação. E aí Isaías fala aqui, ó. E então ele diz, não, mas um pouco antes, no versículo 7, e tocando com ela a minha boca, disse, vou um pouquinho antes aqui, no 6, e voou então para mim um dos serafins, tendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz. E tocando com ela a minha boca, disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e as tuas iniquidades foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando nós nos prostramos diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado e pedindo a misericórdia de Deus para nós, Deus vem nos purificar. Deus vem e perdoa os nossos pecados. Resumindo isso aqui em linhas simples, em linguagem simples, eu preciso pedir perdão aos meus pecados. Eu preciso reconhecer que todo instante eu peco e me colocar diante de Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode, para que Ele me purifique. Isso é o processo de santificação. Quando é feito isso, aí eu estou pronta para partir e levar o Evangelho. Porque se eu estou cheia de pecado, irmãs, se eu estou cometendo, não transformo, continuo a velha criatura, o que eu vou poder levar do reino? O que eu vou levar da palavra de Deus? O testemunho que eu estou dando disso. Então, nós vemos uma etapa nisso daí, no meu entendimento. Ele reconheceu que é um pecador, ele se prostrou diante de Deus, pedindo perdão aos seus pecados. Deus levou a purificação a ele. E ele, imediatamente, como Paulo, que foi uma conversão instantânea, aconteceu com Isaías. Ele pega, se arrepende, ele se prostra, ele recebe e ele já está pronto para servir. Nós precisamos servir, mas nós precisamos nos purificar para sabermos que realmente estamos levando o verdadeiro evangelho e não aquele evangelique que o pessoal fala, né? Um evangelho meia boca, que é um péssimo testemunho da palavra. E aí o nosso coração é convertido, porque toda essa transformação, ela vem no coração. É o coração do pecador que é purificado. É aquela moral, purificação moral. Ela começa no coração, no entendimento do que eu sou. Não é do que eu fiz. Do que eu fiz já está coberto. Mas enquanto nós não subirmos, como foi falado no encontro passado, e o corpo glorificado, nós estaremos suscetíveis ao pecado. E o Senhor, isso aqui é bem direcionado a Israel, tá, gente? E lá no 12, o Senhor afasta dele os homens e no meio da terra. Eu vou fechar aqui falando. Ele se prontificou para continuar falando de Deus. E aí, o que o próprio Senhor falou? Ele mostrou para Isaías que ele não teria resultado, não seria frutífero.
Aqui no 10, engorda, não, vamos no 9. E então ele disse: vai e diz a este povo: ouvis de fato, mas não entendeis. E vedes certamente, mas não percebeis. Quer dizer, a ordem foi dada: vai e dize. É o nosso papel. É o nosso papel de igreja. Vamos nos purificar, vamos arrepender do pecado e vamos levar o evangelho. E aí no 10 fala: engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não vejam com seus olhos e nem ouçam com seus ouvidos e com seu coração não entendam e não se convertam para que sejam curados. Irmãos, o que está querendo dizer aqui? Nós vamos levar o evangelho. Mas preparem, porque não é todo mundo que vai aceitar. Hoje, olha a confirmação do que eu fiquei meio perdida assim, não entendendo muito, mas a confirmação vem em seguida do que nós acabamos de ler. Às vezes você está num grupo e o grupo está dividido. Às vezes você está no grupo e a pessoa está falando, olha que idiotice que a outra está falando, olha, eu não concordo, e não está tendo humildade para pedir o discernimento de Deus se essa palavra é do Espírito Santo ou é da pessoa. Quantos pastores estão ministrando, mulheres em grupos aí, coordenadoras de grupo, e muitas das vezes estão sendo, pelas costas, criticadas? Se a, se a nossa amiga Gláucia falou isso, tenho certeza, o Espírito Santo de Deus mandou falar. Alguma coisa ele sabe. E aqui confirma a palavra, onde Deus aceita o id de Isaías, que ele foi pronto, eu vou, porque eu já estou purificado. Ele sentiu a glória de Deus, ele viu, ele vivenciou a glória de Deus. E ele se sentiu pronto e com muito desejo de falar do reino, de falar, de pregar a palavra de Deus. Mas o próprio Deus já informou. Ele foi ordenado, ele ia pregar, mas às vezes não iria de fato ser efeito, porque as pessoas não receberiam. Vamos resumir. Quer dizer, então, que eu vou desistir? Eu vou deixar? Não, irmãos. A semente fica. E onde a palavra de Deus chegar, que seja a um coração, uma única pessoa, talvez não vai ser nenhum momento, no mês seguinte, talvez no ano seguinte, talvez no final da vida, no último suspiro. Muitas vezes você faz a obra do Senhor e nem você vê o fruto. Às vezes o neto vai pegar desse fruto. Vai ser o fruto produzido. Então, que nós tenhamos paciência, humildade, de buscar o discernimento da palavra de Deus, de nos colocarmos num ponto, numa referência de face a face com Ele, sabendo que nós não o veremos, porque ninguém vê a face de Deus, vê a tua glória. E quando a gente começa a buscar um pouquinho no estudo, você vê que é real. Deus é real. As circunstâncias que ele nos envolve e o que ele faz por nós, pelos que estão ao nosso lado. E não se trata de trazer a cura. Às vezes traz a cura para um, às vezes é a morte para o outro. Porque o propósito é com ele, não é conosco. Mas nós vamos manter firme no entendimento de que ele, sendo o rei que não era o rei, porque que faz um confronto do rei verdadeiro, do rei ideal, com um rei que não era ideal, que era Uzias. Rei Uzias era totalmente oposto do que era o padrão, do que é certo, do que é puro, do que é verdadeiro. Mas então que nós venhamos a entender que ele é o único rei e que ele pode todas as coisas. E que quando nós aceitamos o seu filho, porque o propósito dele foi só esse, a aliança foi refeita através do seu filho. Então aí nós temos também parte desse poder. Porque Jesus disse que ele iria e nos concederia o Espírito Santo e nos daria poder maior para fazer coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Porque o Espírito Santo está conosco. Então não é por nós. Do jeitinho que ele se revelou a Isaías, ele se revela hoje a todas nós. Nós precisamos só buscar, nos colocar diante do trono, nos curvando diante da grandeza, do amor, da benevolência e misericórdia de Deus.
o resto já está feito. Esse é o meu entendimento desse capítulo, irmãs. Amém. Amém. Amém, Cecília. Júnior. Cecília, pode falar, Ceci. Oi, bom dia. Deixa eu ver se tem condição de eu ligar a câmera aqui, só um momentinho. Dá, né? Bom dia, irmãs. Eu queria comentar o versículo 13, mas antes eu queria fazer um comentário, né? Que é muito lindo ver assim as irmãs falando e tudo, e ao mesmo tempo que a gente vai absorvendo o que o Espírito Santo vai falando através da boca das pessoas, a gente vai também pensando, né, sobre a nossa vida, vai elaborando algumas coisas. E hoje, quando as irmãs estavam falando, eu fico ouvindo na minha mente, assim, que Deus, ele é um pai que ele tem compromisso muito intenso em formar Cristo em nós, né? Ele não é um pai que mima, né? E muitas vezes a gente confunde o amor de Deus e a bondade de Deus com, a- com uma chantagem emocional, muitas vezes, ou com uma expectativa que a gente cria de orar falando, Deus, mas o Senhor é bom, então por que que na minha vida não acontece tal coisa? Sendo que, na verdade, o compromisso de Deus ao olhar para nós é quando ele vê Jesus Cristo lá na cruz, é formar esse Cristo em nós, né? É o compromisso fundamental de Deus, é nos fazer amadurecer, nos fazer filhas mais maduras, para que, estando mais maduras, a gente desfrute das maiores profundidade de comunhão com os nossos irmãos, desfrute de maior comunhão com o Espírito Santo dele, desfrute de coisas mais elevadas mesmo, né, do Espírito, próprio do Espírito. Porque senão imagine só, né, Deus ia ser um Deus que ele ia preparar a gente para desfrutar de coisas desse mundo. E na verdade não. No meio das coisas desse mundo acontecendo, nós vamos desfrutando de coisas espirituais. E se a gente parar para pensar o que estava acontecendo ali com Isaías, ele naquele momento estava, como a irmã colocou, eu não sabia disso, né? Ela trouxe essa informação de que provavelmente ele estivesse ali no cortejo de Uzias, ou seja, ele estava numa situação comum dos dias dele, vivendo o mundo, né? Os dias estavam acontecendo, e no meio disso tudo acontecendo, ele foi o quê? Elevado a algo da eternidade, ele foi levado a algo que é eterno, ele foi despertado para algo que é do Espírito. E muitas vezes a gente ora a Deus, pede, eu quero desfrutar da tua bondade, a gente assimila a bondade de Deus com coisas dessa terra, sendo que na verdade ele quer nos elevar, ele quer nos, em estando de joelhos, elevar nossa alma, elevar os nossos pensamentos, buscar as coisas do alto, né? Enfim, e aí esse texto de Isaías 6 acaba que ele é até conhecido assim né, por algumas pessoas, e eu quando eu lia ele, eu sempre me apegava muito aos versículos até o versículo 9, né? É a primeira vez que eu me atenho ao versículo 13, porque eu nunca tinha parado para pensar no versículo 13. Aí eu vou reler aqui na minha versão. Antes de chegar no versículo 13, ele vai falando, né? Tudo ali queria acontecer, que ele endureceria o coração, que os olhos deles seriam fechados, para que eles não venham a se converter, para que eles, né, chegassem à completa ruína. Basicamente, seria isso, né? Chegassem à completa ruína. Aí no 13 fala assim: mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Ou seja, não tinha como, seria destruída de qualquer maneira, mesmo que surgisse, que ficasse ali a 10ª parte dela. E aí, continuando o 13, vai falar: como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. E aí, às vezes, eu tenho muita dificuldade de entender algumas palavras, né? E algumas informações da Bíblia, às vezes, ficam meio. Sabe quando você sente que Deus tem algo a dizer naquele versículo, mas que você fala, tem algo aqui nesse versículo do Espírito, mas eu ainda não consegui entender bem.
Então, e ontem eu fiquei assim, na hora que eu li isso, eu fiquei, gente, como assim? A santa semente será o seu toco? Ou seja, algo importante, a santa semente será o seu toco. Existe um- alguma coisa de bom em se tornar esse toco. Existe alguma coisa de Deus aí. E aí eu fui dar uma pesquisada, porque eu meio que já sabia o que que era a árvore, né? O carvalho, como ele é forte, etc. Mas eu não sabia o que que era o terebinto. Aí eu botei lá no Google o terebinto. Aí apareceu lá a folha, né? A florzinha meio vermelha. Aí foi falando que o terebinto ele é parecido com o carvalho, que ele é uma árvore muito forte. E, e aí eu fui entendendo melhor essa parte. De Santa semente será o seu toco. Até escrevi aqui que a árvore, o terebinto e o carvalho são árvores resistentes. E que quando elas são, o terebinto especificamente, ele é descascado, ele produz uma seiva que gera cura, que é uma seiva curativa, que tem propriedades anti-inflamatórias, é, e que quando ele é cortado no toco, ele exala um perfume e que de longe as pessoas sabem que aquela árvore foi cortada, né? Que ela chegou à ruína, porque de longe percebe-se o cheiro dela. E assim, eu creio que Deus ele usa essas tipificações para falar ao nosso coração, para nos lembrar, porque a gente sabe de algumas coisas, né? Só que a gente esquece no dia a dia, né? E eu falei, gente, então o que faz sentido agora? Quando a Bíblia fala santa semente será o seu topo, Deus, ele muitas vezes, ele quer que o nosso melhor, ou para ele chegar a nos fazer entregar o nosso melhor, ele permite que as coisas aconteçam, que a gente chegue até esses determinados estados, né? O melhor será o nosso quebrantamento. E aí, às vezes, a gente pensa, nossa, mas por que Deus permitiu acontecer determinadas coisas? Ou por que tanto sofrimento na minha vida? Ou por que essas coisas se repetem? E, na verdade, não é que Deus tem prazer no sofrimento. Deus não tem prazer no sofrimento. Deus não é produtor de sofrimento. Mas, no meio disso tudo, da vida acontecendo, a dor, ela é nossa amiga. Muitas vezes é só a gente sendo descascado para que saia uma seiva ali na nossa vida. Muitas vezes é só a gente chegando a esse estado de toco para que, de fato, a gente exale perfume, né? Então, eu creio, assim, que Deus, ele não quer o nosso sofrimento, mas ele quer o nosso quebrantamento. E muitas vezes, para a gente ser quebrantado, por causa dessa carne, essa carne nunca vai se converter, a nossa carne ela é inimiga, né? A nossa carne ela é inimiga de Deus, ela é inimiga do que é santo, ela é inimiga do Espírito. E não é intenção de Deus converter a nossa carne. A intenção de Deus é que o seu espírito, que já está pronto, seja fortalecido, porque ele que é o Criador, ele sabe, ele estava lá no Jardim do Éden, ele sabe o que é o pecado entrar, ele viu todas as coisas, ele sabe a estrutura, o átomo, a molécula, a célula, ele sabe como é a nossa conformação material, né? E ele também sabe como é o espírito. Então, a proposta do evangelho é fortaleçam o espírito. E muitas vezes, para fortalecer o espírito, a gente precisa de chegar nesse estado de toco. Porque é no estado de toco que a gente vai, de fato, encarnar, ser essa santa semente que vai exalar, ou que vai se quebrantar. E aí, em se quebrantando, a gente alcança a vontade de Deus, né? Então, esse texto de Isaías me fez refletir nessa parte sobre isso, porque eu confesso que antes de eu chegar no versículo 13, virar a página da Bíblia, eu ficava, nossa, mas por que que Deus quer que esse povo, né, chegue a ter o coração endurecido? Como assim? Como eles vão se converter? E aí no versículo 13 eu entendi, não, eles vão se converter porque Deus quer, na verdade, que eles cheguem num estado de completo, se desfazer completamente dessa matéria, se quebrantando, se achegue a Deus. Essa foi a minha compreensão a respeito do texto de hoje. Que coisa linda, Cecília. Bênção demais. Nossa. Derby, quer falar? Meninas, eu quero falar assim, só o tanto que Deus é lindo, né? Ele colocou isso, essa pista, eu falo que é pista, que Deus ele vai colocando pista, né, na nossa vida. E ele colocou essa pista aí para Cecília e ela vai bem lá no Terebino, que é a fala da cura, né?
E a Cecília trabalha com cura, né? Então, Deus, ele é muito perspicaz e nada passa desapercebido. Então, eu quero lembrar aqui aquele versículo que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, aquele que lê e crê, não pereça. Então, porque Deus amou, ele deu. Então, ele amou o mundo. Então, ele amou de aquele povo lá que estava lá com Isaías, que era o povo dele. E Isaías, tão, ele é tão tocado, porque quando a gente vê a Deus, por isso que nós precisamos pedir, Senhor, eu quero te ver. Porque a única forma de nós nos santificarmos é quando nós vemos a Deus. Não tem outra forma. Porque se nós olharmos o mundo, se nós olharmos as nossas redes sociais, nós olharmos os, os noticiários, nós não vamos nos santificar. E não tem outra saída. Quando a gente vê a Deus, a santidade dele é revelada para nós. Então, esse chamado de Isaías é um chamado, gente. É um chamado hoje para Paola, para Angélica, é um chamado para cada uma de nós. Deus, ele tem um chamado. E às vezes ele não vai dar muito certo, porque ele falou lá para Isaías que Isaías, esse povo não vai te ouvir. Então é um chamado meio assim que não tem 13º, não tem garantia de férias. Então é esse o chamado. Mas ele ama tanto que ele continua chamando, sabe? Então, e aí volta nesse negócio da Cecília. Gente, siga as pistas, sabe? Deus vai revelar para você nesse capítulo, não é que ele vai revelar para mim, e não é o que ele vai revelar para a Grace. Então, siga as pistas. Siga as pistas desse Deus maravilhoso, que ele colocou esse capítulo incrível do chamado de Isaías no meio daquele povo. Gente, aquele povo, eles ofereciam sacrifícios de crianças. Fala assim, hoje isso é assassinato, hoje isso tem os direitos humanos, tem tudo isso. Mas naquela época, era como se fosse o melhor, eles estavam sacrificando o melhor deles para aqueles deuses. Então, eles eram muito corruptos no seu coração. Então, quando Deus ele decide, né, destruir aquele povo, ele decide usar os povos inimigos para disciplinar aquele povo. É isso, Deus está trazendo o juízo. É porque para que eles se arrependam. E aí, gente, quando vem o arrependimento, vem a cura, sabe? Quando vem o arrependimento, vem aquilo que a nossa alma anseia, porque o nosso espírito ele já está com Cristo, já está salvo, mas nossa alma ela anseia para esse momento de adoração, esse momento de estar nesse lugar, esse lugar junto com os anjos, santo, santo, santo. Sabe quando você fala santo, 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 você está unindo ao coral celestial. Olha que loucura! Deus ele dá essa, experimenta, gente, experimenta. Ficar alguns minutos só falando santo, Senhor, tu és santo. Ver o que que isso vai fazer na sua vida, sabe? Isso vai frutificar algo, porque Deus, ele sim ia trazer o juízo para aquela nação, porque era a nação que ele amava. Deus disciplina a quem ele ama. É a nação que ele amava. Então, ele vai trazer disciplina. E, gente, nós estamos, como Brasil mesmo, nós precisamos tirar um pouco o olho, né, do nosso umbigo. Nós estamos em situações assim de suspeita do que vai acontecer, do que é que tem para o ano que vem. Então, nós precisamos voltar nesse lugar, que é aquele lugar que se o meu povo é o meu povo, meninas, hoje vocês são povo, cartas vivas, hoje vocês são povo, que se chama pelo meu nome, então nós chamamos a esse nome, nós chamamos esse nome que é santo, nós mesmos não somos nada, mas se nós chamamos desse nome, eu virei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Então, nós estamos nesse lugar
de seguir a pista para você. Porque às vezes o que é pecado para mim, pecado é o quê? Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E qual que é esse alvo? Esse alvo eu vou ter é com Deus. É Ele que vai me dar o alvo. Isaías ouviu, fala assim, Isaías ouviu Deus falando, quem enviarei? Então, o que que é que você está ouvindo? Sabe? Quando você precisa ir para esse lugar para você ouvir, porque esse ouvir vai te ouvir, fazer ouvir a sua missão. Qual que é a sua missão? Porque se você errar o alvo dessa missão, às vezes vai ser lícito. Às vezes você está pensando que vai ter alguma coisa de crime, não. Às vezes é coisas permitidas, mas não é aquele o caminho que Deus quer para você, porque o caminho que Deus tem para a Ana Carolina não é o mesmo caminho que Deus tem para mim. Então, às vezes, se eu seguir o caminho que está na Ana Carolina, é um caminho legal, é um caminho bom e tal, mas não é o caminho para mim. Então, eu vou estar errando o alvo, então eu vou estar pecando. Entendeu? Então nós temos que ir para esse lugar de Isaías. De Isaías. Isaías tudo indica que ele era da alta sociedade. Então, Isaías, você está aí na alta sociedade, mas eu tô te chamando. Então, eu tô te chamando, Isaías, vem aqui que eu tenho uma visão para você. E aí, Isaías vê. Isaías não só vê, mas Isaías também ouve. E esse ver e ouvir, ele vai produzir algo em você. Ele vai produzir algo em você. Então, hoje eu quero declarar que esses corações, são terra fértil para produzir algo em você, que vai ser algo produzido em ação. Porque a obediência, ela começa assim, em Deus convencendo do nosso pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo, ele vai convencer, mas ele se transforma em ação. Mesmo que não seja um povo, mesmo que seja um povo ranhento, sabe? A sua família, seus vizinhos, mesmo que seja um povo assim, Deus, ele vai te dar graça para ser esse profeta, esse carregador da boa notícia, que é o evangelho. Então, gente, nós estamos meio desesperados aqui, mas a nossa esperança é no Senhor, porque dele vem uma semente, a semente santa. E ali está falando de uma profecia, que é a profecia de Jesus vindo, mas é também algo que vai acontecer logo ali com o rei Ezequias, que é um rei que ele é dito como se fosse também um salvador. Então, Deus tem promessas para nós, minhas irmãs. Deus, ele tem caminhos para nós. E nós precisamos ouvir dele. O mesmo Espírito Santo que está na Glaucia, que está em mim, que está na Graça, que está na Júlia, está em você. E ele quer te revelar. Ele quer te revelar o seu caminho, o seu povo, o povo que escolhido dele, que ele ama tanto, que ele vai te enviar. E ele vai falar, Isaías, às vezes não vai dar muito certo, eles não vão te ouvir, porque se eles te ouvir, eles vão se converter. Então, que isso entre no nosso coração. O chamado de Isaías é também o meu chamado, é o seu chamado. O chamado de Isaías é um chamado para hoje, é um chamado para nossa nação se converter dos seus maus caminhos. Irmãs, nós vamos ver essa nação convertida dos seus maus caminhos. Ah, sempre quando acontece dos pecados, né, da nação, eles virem à tona, é porque eles começaram no povo de Deus. Então, nós, como povo de Deus, nós nos levantamos, nós nos arrependemos, nós nos colocamos na brecha, nós, sim, vamos dizer não ao que está dizendo aí, é assim, nós não vamos nos conformar. Entendeu? Nós vamos nos libertar. Libertação para minha vida, libertação para minha casa, libertação para minha cidade, libertação para minha nação. Brasil, você é um com os Estados Unidos. A igreja do Senhor é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor nos Estados Unidos, é a igreja do Senhor no Brasil. É um só. Então, toda palavra que diz o contrário, toda palavra que está falando, ó, você é maior, eu sou menor, ou eu sou uma briga de poderes, eu declaro que o poder maior de Jesus é o que vai determinar todas as coisas e que vai submeter todas as coisas debaixo dos pés daquele que governa sobre todas as nações. Isaías viu o rei, gente. Isaías viu, foi o rei.
não tinha tantas coisas para ele ver assim, não. Ele conhecia poucas coisas, não é igual hoje a gente conhece tantas imagens. Então, a visão que ele teve foi a visão de uma sala, do trono. Então, ele viu um rei, o rei dos exércitos. Então, eu vejo o rei dos exércitos, está vindo em direção à nossa nação, porque aqui tem um remanescente, sabe? Aqui tem um remanescente. Sabe o que é o remanescente? É aquele povo que permanece fiel. Então, nós aqui, ó, somos 22 pessoas, nós somos aquelas que permanecem fiel. Fiel até quando? Fiel até eu cansar? Não, é fiel até o fim. Nós permanecemos fiel a essa palavra, que ela é viva, ela é verdadeira, ela era sim uma profecia para aqueles tempos. Era uma profecia que ia acontecer logo, em poucos anos ia acontecer, mas ela é uma profecia que ela vai se cumprir totalmente na união da noiva de Cristo, que somos nós. Você é noiva, a noiva de Cristo com o Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Siga as pistas, minha irmã. Siga as pistas, porque vai saltar uma palavra aí nesse capítulo para você. E você precisa ir lá, sabe, né? A Juni vai lá e vai ver o que é. Não, é você. Faz igual a Cecília. É você que vai lá. Você sabe por quê? Porque é para você, é uma revelação para sua caminhada. É para sua caminhada. Amém. Grace, posso completar um negocinho aqui para conhecimento das meninas? Pode, minha irmã, fala. Que a Cecília falou e falou muito bem essa questão das árvores, e no versículo 12, quando fala que os homens, né, que o Senhor afastaria dela os homens. Só para lembrar que já aconteceu, essa profecia de Isaías já aconteceu. Israel foi totalmente destruída. Ali nos 70 depois de Cristo, é que eles começaram, no ano 70 depois de Cristo, ela foi totalmente destruída. E aí, só em 1948 que começou a voltar o povo para Israel. Tá? Historicamente, tem isso aí. E que essa profecia, por isso que a gente não pode estudar só Novo Testamento ou como judeu só Velho Testamento, a gente tem que estudar paralelo. Essa profecia já aconteceu. Isaías aponta para Apocalipse, que é que vai pegar a igreja, vai pegar todas as nações, porque essas duas árvores que realmente, a exemplo do cerrado, né, do centro-oeste, aquelas plantas que o fogo vem, destrói tudo, e aí de repente refloresce aquelas flores maravilhosas, as folhas verdinhas. Então essas duas árvores, que é o carvalho e esse terebinto ali em Israel, é como essas plantas aqui do centro-oeste, que a nação saiu, voltou, vai destruir, porque a visão de João não é hipotética. O que João viu, o apóstolo João viu, que é o Apocalipse em si, é real e vai acontecer desse jeitinho. Então, a nação de Israel vai ser destruída, mas tem os remanescentes, porque a semente de Cristo ficou ali. A raiz vai ressurgir frondosa. E isso aí aponta para nós também, que por muito que venham os símbolos, né? Fala, oh meu Deus do céu, são as taças, ô Débora, ajuda aí, a taça, a trombeta, os primeiros. Deu um branco aqui. Que é a tribulação, né? Vai começar leve, vai agravando até vir a ira de Deus. Então, isso vai acontecer com as nações, não só com Israel. Nessa profecia já até aconteceu com Israel. E que agora, antes de Jesus vir, vai ter a tribulação. Os selos, ô Beth, obrigada, selos, deu um branco aqui. Estou lembrando de carta, mas não lembrava o selo. E aí, esse fato, a visão de João já, que foi vista por João, vai acontecer, porque Deus é atemporal. Deus mostrou para ele o que ele vai fazer com as nações. Só que no meio da tribulação, ele continua dando oportunidade. Do jeitinho que essa árvore vai reviver lá em Israel, porque nós vamos ter pessoas salvas. A nação escolhida por Deus foi Israel. Então não tem como também não estudar Israel. Agora, isso alcança toda a igreja, todo mundo, todas as nações. Embora o povo não queira, embora o povo desobedeça, Deus ainda dá oportunidades.
Todos os dias Deus está nos chamando. E, amadas, não é só quebrantamento, não. Quando há quebrantamento, é sentimento, é alma. A inteligência é para o arrependimento. Você arrepende porque foi quebrantado. Isso é ação do Espírito Santo. Porque de nós mesmos, nós não somos capazes de nada. Nós precisamos quebrantar, preparar a nossa alma. Mas racionalmente, aquele culto racional. Em várias passagens da Bíblia, Deus nos convida a arrependermos dos nossos pecados. Convertei-vos dos vossos pecados, enquanto é tempo. O tempo todo Deus está nos chamando a arrepender dos nossos pecados. E aí é de uma forma inteligente, é uma forma racional. Eu entendo a palavra de Deus sabendo que eu tenho que ser obediente a Ele e eu preciso converter-me dos maus caminhos, arrependendo dos meus pecados. Só isso aí. Amém, meninas. 15 para as 10. Vamos orar. Alguém mais quer falar, meninas? Senão daí eu vou encerrar. Deixa eu ler para vocês aqui esse versículo aqui que saltou aos meus olhos. E com brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Ou seja, zerou. Isaías zerou tudo que ficou para trás, todo o pecado, todos os maus feitos. Nossa, esse programinha tem que ver me esquecer. Você pode ficar aí, tadinho. Vamos. Tá tudo assim, ó. Silvinha, teu áudio está aberto. Fechei. E no 8 diz assim, meninas. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Até então, nós sabíamos que Isaías era um homem de visão, né? Ele tinha muitas visões. Mas nesse capítulo aqui, neste momento, Deus chama ele para ser profeta. O anjo então veio com a brasa do altar e tocou nos lábios dele. Então ele tinha dom, ele tinha visão. E nesse momento Deus chamou ele para que essa visão fizesse sentido, que ele exercesse, que não ficasse só mais no plano do ver, mas que ele colocasse para fora. O Senhor chamou ele aqui hoje para ser profeta. Quando alguém pergunta alguma coisa, faz qualquer pergunta para a gente, há possibilidade de uma resposta negativa. E Deus perguntou. Deus pergunta para nós hoje, mulheres, cartas vivas de amor, cheias de dons, todas, cada uma de vocês. E ele pergunta, porque travou? Vocês não estão me ouvindo? E ele pergunta, porque ele quer um posicionamento. Ele quer saber que nós entendemos isso que ele está perguntando. Isaías entendeu. Quando o anjo tocou, ele recebeu a função de profetizar, de ser profeta. E Deus perguntou para que Isaías soubesse e entendesse que a partir daquele momento ele seria um grande profeta. E o Senhor nos pergunta hoje: a quem enviarei? A quem enviarei, meninas? Será que nós podemos dizer, eis-me aqui, Senhor? Que nós possamos tomar esse posicionamento, que nós possamos nos posicionar no Senhor e não só nos alimentar e nos engrandecer, porque Deus nos deu vários dons, mas que nós nos posicionemos e nos coloquemos diante da vontade do Senhor e façamos e cumprimos o nosso propósito. Coloque seus pedidos de oração aí, apresentem ao Senhor. Vocês estão com as câmerazinhas, os fones desligados. Falem, falem. Saiam da boca de vocês verbalmente, coloquem para o Senhor o pedido de oração de vocês e vamos orar agora, tá? Papai querido, obrigado por este encontro, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, Senhor.
Antes dos nossos pedidos de oração, nós queremos estar com o coração, Senhor, rendido a Ti e em espírito de gratidão, Pai. Gratidão pelas nossas vidas, por tudo que Tu tens feito, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua grandeza, Pai. Tu és, Senhor, tudo o que precisamos, a Tua graça nos basta. Porque se temos a Ti, Senhor, nós temos tudo. Nos alimenta, toca os nossos lábios com a brasa do altar, Senhor, para que nós possamos, Deus, aceitar e entender e dizer: eis-me aqui para o que tu quiseres, papai. Glorioso és tu, Senhor, e obrigado, Pai, por nos chamar. Obrigado porque os nossos olhos não estavam tapados, nossos ouvidos não estavam fechados e nós te vimos e te ouvimos, Pai. Guarda as nossas casas, nossos lares, as nossas famílias, Senhor. Entregamos diante de Ti nossos pedidos de oração, o nosso coração, os nossos anseios, os nossos desafios. Vá na frente, Deus, abrindo todos os caminhos, nos dando revelação. Sem revelação não somos nada, Pai. Revela-nos, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade. A Tua verdade e a Tua vontade revela-nos, Senhor, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém.